Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Boa noite, queridos. Graça e paz sejam acrescentados na nossa vida essa noite, por causa do conhecimento da palavra, amém? Que igreja linda! Então, queridos, eu sei que assim como o meu coração, o seu coração está cheio de expectativa para essa noite, não é? É uma noite onde reservamos para celebrar o nascimento de Jesus. Não que Jesus tenha nascido hoje, ou nem mesmo dia 25, mas nós reservamos um dia em todo o nosso calendário para trazer a lembrança, para lembrar que o menino nasceu. Não é como Júlio leu lá em Isaías, o menino nos foi dado. E esse menino tinha características. E a Bíblia diz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que coisa maravilhosa saber que a paz de Deus já foi disponibilizada para nós. A paz de Deus já foi liberada dos céus em Jesus Cristo para a nossa vida. O shalom de Deus, nada faltando, nada quebrado, uma boa jornada. Amém, queridos? Nós estamos nesse mundo, não podemos ser retirados dele. E a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, esse mundo apresenta características, e não são características favoráveis, pelo contrário, são características contrárias. Mas o que nos alegra é saber que Cristo veio, e a Bíblia diz que Ele venceu o mundo. Ele venceu essas características negativas que são apresentadas a nós, Ele venceu. E se Ele venceu, a Bíblia também nos afirma que nós estamos nele. E se nós estamos nele, nós também vencemos. Amém? Glória a Deus. Então, o nosso tema, não é? Do nosso musical, da nossa cantata esse ano, é A Graça Nasceu. E eu vou só pontuar algo com você, para que não haja dúvida no nosso coração. A graça sempre esteve, porque se Deus está, a graça está. A graça é uma característica do caráter de Deus, é um aspecto do caráter de Deus. Então, se Deus está, a graça está. Então, é claro que a graça ela já estava no mundo antes do menino Jesus nascer. Antes do verbo se fazer carne e habitar entre nós, a graça já existia sobre a terra. A Bíblia vai dizer que Noé achou graça aos olhos de Deus. A Bíblia também fala de Maria, a genitora de Jesus, né? A mulher que Deus escolheu para dar a luz ao menino. A mulher que Deus escolheu para ser a mãe de Jesus. E a Bíblia diz que Maria, cheia de graça, era uma jovem cheia de graça. Ela tinha graça aos olhos de Deus. E ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então a graça já estava no mundo antes mesmo do menino Jesus nascer. Mas a Bíblia nos ensina que em Jesus a graça não só foi revelada aos homens, mas também a graça salvadora se manifestou e nos trouxe de volta para Deus. E de volta para Deus, nós já estamos livres, liberados, já estamos capacitados para usufruir de toda a graça que há em Deus. Amém? Não é uma boa notícia? Amado, o Evangelho é isso, boas notícias. E em Jesus nós sempre teremos boas notícias. Por quê? Ainda que não esteja tão bem como a gente gostaria que estivesse. Em Cristo, não só nós temos o escape, mas nós temos as orientações, nós temos a habilidade, as ferramentas para transformar aquilo que não está tão bom em algo bom. Amém? Está nele essa capacidade e nós estamos nele. Então, graça. A graça nasceu. Só para a gente poder entender que a graça nasceu, por quê? Porque Jesus nasceu e Ele veio nos ensinar sobre graça. Ele veio abrir o caminho para que a gente tivesse acesso ao Deus de toda a graça. E eu quero ler para você algo, não é?
uma definição de graça, para a gente começar a conversar essa noite. Eu sei que você está com a expectativa de ver seu filho, sua filha, seu neto, não é? Seu afilhado, ver o pessoal do coral. Eu já desisti de vir de preto, vim de manhã, não deu certo, agora eu já até relaxei. Eles não me colocam mesmo para cantar, então nem vim mais de preto. Mas eu sei que há uma expectativa no seu coração, não é? E é lícito, querido, que você tenha essa expectativa. Está tudo bem. Mas a gente vai aproveitar que está todo mundo reunido para falar um pouquinho da palavra. A Bíblia diz, queridos, lá no Salmo 107, que o Senhor, Ele enviou a sua palavra. E ela nos sarou. E ela nos livrou daquilo que nos era mortal. Então, queridos, não é como nós vimos aqui na palavra profética que o Céu Fernandes liberou sobre a nossa igreja. Ainda que não tenha apelo de cura, ainda que você não venha aqui na frente, ainda que ninguém ore por você, mas porque a palavra está sendo liberada, cura pode se manifestar na sua vida. A pessoa que está lá no portão, bem distante, se ela estiver com o ouvido ligado, com o coração conectado, cura pode se manifestar na vida dela. Não por minha causa, mas por causa da palavra, que é curadora, que é libertadora. Amém, queridos? Então, eu quero ler rapidamente aqui o que significa graça. E a gente tem algumas definições, não é de graça, mas eu quero que você pegue isso no seu coração. Graça, atitude favorável na direção de alguém. O que é dado livremente, uma atitude divina em nosso favor, sem merecimento. Queridos, Deus teve a iniciativa. Ele teve a iniciativa de nos tocar, de nos abençoar. Ele teve a iniciativa de nos trazer para perto. Nós estávamos distantes, mas Ele quis nos arrebanhar como seu rebanho, como seus filhos amados. Porque nós merecíamos de forma alguma. Ninguém era merecedor da graça. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Mas pelo grande amor com que Ele nos amou, porque Deus é amor, Ele decidiu liberar a salvação para a humanidade. Queridos, isso é graça. É um favor que vem da parte de Deus, sem que eu e você tenhamos que fazer nada para receber e usufruir. E eu quero ler 2 versículos que falam sobre isso, para que você entenda o coração de Deus sobre a sua vida, aquilo que pulsa no coração de Deus, aquilo que Deus pensa sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu futuro. Sabe que Deus tem um plano para o seu futuro? Você não está nessa vida só para trabalhar, estudar, casar, botar comida em casa, não é? Não, querido, tudo isso está tudo bem, é lícito, faz parte, mas não é só isso, porque se fosse isso seria muito pouco. Quanto tempo você dura? Numa boa expectativa, 80 anos, 85, 90, alguns até 100. Você não concorda comigo que ainda que fossem 100 anos de vida, não seria muito pouco diante da eternidade? Então Deus não te programou apenas para viver 100 anos, apenas para viver nessa terra, trabalhando, casando, construindo família, não. Tem um projeto muito maior de Deus, com o seu nome. E esse projeto, amado, não acaba quando esse corpo físico voltar ao pó. Esse projeto é eterno, assim como você é eterno. Amém? Então eu quero ler com você para a gente ouvir um pouco sobre essa graça. E eu sei, queridos, que a palavra do Senhor, ela não só vai te animar, porque a palavra não tem só esse condão de nos animar, apesar de também nos levantar, nos exortar, nos puxar para cima. Mas a palavra, ela é muito mais profunda que tudo isso. A palavra, ela sara. A palavra, ela cura. A palavra, ela alimenta. A palavra nos ergue a um alto lugar. A palavra nos firma em um lugar onde as circunstâncias da vida, apesar de virem sobre as nossas vidas, vez por outra, ela não consegue nos abalar. Porque nós estamos firmados na palavra, na rocha da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza. Se você quiser, se sentir à vontade para isso. Se você não quiser, você só atenta para as palavras que eu vou dizer.
E eu creio no poder da palavra, e eu creio, queridos, na unção que está nesse lugar. Eu creio que nós estamos aqui fazendo coisas espirituais. E tudo aquilo que é espiritual, o sopro de Deus vem como inspiração sobre a minha vida e sobre a sua vida. Tem um condão também de transformar, de mudar coisas, mudar pensamentos, de nos elevar a um nível aonde Deus pode falar face a face com você. Eu creio, queridos, que hoje o Senhor vai falar com cada um, porque cada um tem uma necessidade, cada um tem uma história, cada um tem uma construção mental, cada um tem uma construção emocional, psicológica, mas Deus é Deus. Pensa sobre isso, que Deus é Deus, e Ele pode alcançar cada um de nós, no nível onde nós estamos, e suprindo a necessidade de todos, só porque Ele é Deus. Amém? Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, é um versículo que fala sobre a graça no Velho Testamento. E eu vou ler um versículo sobre graça no Velho Testamento. E eu vou ler um versículo sobre graça no Novo Testamento. Sabe por quê, queridos? Porque muita gente, erroneamente, talvez sem ter o conhecimento do caráter de Deus, elas acham que o Deus do Velho Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. Mas sabe que a Bíblia diz, essa mesma Bíblia, ela diz que Deus não muda? Que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, o Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Eu brinquei no outro dia, não é? Foi um dia muito quente. E a gente tem o hábito de dizer, o sol está quente hoje, o sol está mais frio hoje. Não é assim? Agora eu te pergunto, o sol muda? Claro que não. O sol está lá na sua plenitude, queimando, fervendo, com a mesma temperatura de todo dia. O que muda? A nossa posição em relação ao sol. Não é verdade? Os movimentos de translação e rotação da Terra, eles fazem com que ora o sol fique mais quente, ora o sol fique mais frio. Não, o sol continua lá, do mesmo jeito, porque ele não muda. Mas a Terra muda, a Terra gira, você está na Terra, você muda do lugar. E aí o sol tem uma intensidade diferente em cada lugar que nós estamos. Sabe, queridos, é só uma comparação, mas vou usar essa comparação para falar um pouco de Deus. Deus não muda, Ele está lá no mesmo lugar, do mesmo jeito, com o mesmo caráter. O que mudou? A humanidade. A humanidade era uma antes de Cristo. E a humanidade passou a ser outra depois de Cristo. A humanidade era uma antes da redenção. E a humanidade passou a ser outra depois da redenção. Toda a humanidade, não. Aqueles que entenderam sobre a redenção e aqueles que receberam sobre a redenção. Então, queridos, Deus não mudou. E a graça estava lá no Velho Testamento, porque Ele é o Deus de toda a graça. E você abriu aí Deuteronômio no capítulo 6. Olha que coisa maravilhosa no versículo 10. Diz o seguinte, eu posso ler? Você achou? Se você não trouxe a sua Bíblia, não tem problema, fica só comigo, presta atenção. Havendo-te, pois, o Senhor, teu Deus, introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Meu Deus, que Deus é esse? Que a gente não plantou nada, mas a gente vai colher. Que a gente não construiu nada, mas que está disponível uma casa boa. Que a gente não precisou fazer nada, mas Ele deu. Ele deu. Por quê? Porque Ele é Deus e a Bíblia diz que Ele ama. Sabe, querido, se Deus não fizesse absolutamente nada, se Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e terra, não tivesse criado os céus e terra, ainda assim Ele seria Deus. Se Ele não tivesse criado a mim nem a você, ainda assim Ele seria Deus. Se Ele não tivesse feito absolutamente nada, Ele é Deus. E esse Deus decidiu, Ele quis nos dar
coisas boas. Porque, queridos, você é pai, você é mãe, você é avó, você é titia, titio. E eu sei que você deseja dar coisas boas para as suas crianças. Sim ou não? Claro que sim, queridos. Não é, eu estou falando de pessoas dentro de uma normalidade, não é? Dentro de faculdades mentais equilibradas. Ela sempre vai desejar dar coisas boas para os seus filhos. Amado, Deus ama você, Ele ama a humanidade. E ainda no Velho Testamento, quando Jesus ainda não tinha vindo em carne, Jesus era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus, mas Ele ainda não tinha vindo em carne. Mesmo assim, Deus manifestou a sua graça sobre a humanidade, sobre o povo que estava ali servindo e adorando a esse Deus. Queridos, se na velha aliança, que a Bíblia diz que é uma aliança inferior, se a Bíblia diz que tem promessas inferiores, se nessa aliança Deus disse, quer casa boa, eu te dou. Quer comer bem, eu te dou. Quer viver em paz, está disponível para você. Se nessa velha aliança tudo isso estava disponível, amado, quanto mais agora, que a Bíblia diz que estamos em uma superior aliança, com superiores promessas. Por quê? Porque Cristo já veio, o menino já veio, o Redentor já veio, o Messias já veio, aquele prometido de Gênesis até Apocalipse, aquele falado, aquele desejado já veio. E Ele já cumpriu o seu propósito, Ele já liberou a redenção sobre a humanidade. Ele já aplacou a ira de Deus com o seu sangue vertido naquela cruz. Ele já abriu o caminho para que nós pudéssemos ter acesso livre ao Deus Todo-Poderoso. Ele já fez. E aí eu quero ler com você lá em Efésios, por gentileza. Efésios, no capítulo 2. Olha que coisa linda. Esses 2 versículos eu sou apaixonada para falar sobre graça com eles, porque eu acho que eles refletem perfeitamente o coração de Deus sobre graça. E Efésios, no capítulo 2, vai dizer basicamente a mesma coisa, só que mais profundo, não é? Com mais explicação. Vai trazer uma profundidade maior para que a gente possa entender a graça de Deus e como ela se manifesta na nossa vida, e como ela está disponível para mim e para você, e como, queridos, assim como Noé, que achou graça aos olhos de Deus, assim como Maria, que era uma mulher agraciada, que foi escolhida dentre tantas para gerar o Messias, para gerar o Cristo, assim como aqueles homens e aquelas mulheres, não é, que nós lemos no Velho Testamento, assim como a graça estava disponível lá, muito mais ela está disponível agora. Por quê? Porque a Bíblia diz, queridos, que quando nós conhecemos a palavra, lá Pedro fala sobre isso, graça e paz nos são acrescentados pelo conhecimento da palavra. Então, quanto mais eu conheço da palavra, mais eu tenho compreensão de como a graça opera na minha vida. Mais ousado eu fico para declarar a manifestação da graça na minha vida. Mais ousado, mais eu creio, mais eu chamo à existência a manifestação dos benefícios da graça na minha vida. Em Efésios 2, você achou? Deixa eu ler para você. No capítulo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Ele vos deu vida. Agora, qual era a nossa condição antes de Cristo? Antes dele nos dar vida? A Bíblia diz: estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, algumas atitudes que a humanidade teve lá em Adão, trouxe morte para a humanidade. Adão tipifica o homem, a humanidade, o Adão. E algumas atitudes desse homem, desse Adão, que tipifica a humanidade, as atitudes que ele teve lá no Éden, trouxeram morte. O pecado entrou na humanidade. E por isso que Paulo vai escrever a essa igreja que estava lá em Éfeso, e ele diz:
Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Essa era a condição de todos nós. Essa é a condição do mundo lá fora. Eles estão mortos em quê? Em delitos e pecados. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando há pecado, a morte entra. Então, queridos, isso era a condição minha e sua, antes de Cristo, e a condição da humanidade. Mas, graças a Deus, o versículo não para por aí. Amém? Ele continua e ele vai dizer: entre os quais, versículo 3, também todos nós andávamos outrora, ou seja, antes de alguma coisa acontecer. Antes nós éramos assim, e andávamos assim, e tínhamos essas características. E aí ele diz: segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, você pode repetir? Mas Deus. Oh, aleluia! Mas Deus, amado, Deus nunca é vencido. Deus nunca é derrotado. Deus sempre tem a última palavra. A palavra final é dele, na minha vida, na sua vida. Então, mas Deus, a condição era essa, uma condição de pecado, uma condição de inimizade, uma condição onde despertávamos a ira de Deus por causa da rebelião, por causa da desobediência. A condição era essa, mas, lembra da graça? Aquilo que Deus libera, um favor imerecido, mas Deus se inclinou para a humanidade. Amado, ele não precisava se inclinar porque ele era Deus, ele ia continuar no trono. Mas ele se inclina para a humanidade. Ele vê o sofrimento da humanidade. Ele vê a mazela da autoridade, a miséria, a fome, a doença. Ele vê a humanidade padecendo por escolhas erradas que ela fez. Só guarda isso, queridos, não é a vontade de Deus, foram as escolhas erradas da humanidade. Amém? Assim como os nossos filhos, nós geramos expectativas sobre a vida dos nossos filhos. E eles tomam decisões que não vão ao encontro das nossas expectativas, mas que vão contra as nossas expectativas. E muitas vezes nós nada podemos fazer. Assim também Deus, ele planejou, mas a humanidade tomou decisões contrárias ao planejamento de Deus. E por causa disso, a Bíblia diz que o pecado entra no mundo, com a desobediência, com a rebelião. E essa é a condição da humanidade. Mas Deus, que é amor, que é bondade, que é benignidade, que é graça e misericórdia. Vamos ver o que ele fez. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, olha que coisa linda, Ele não só nos salvou, mas Ele diz, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Oh, aleluia! Isso não vem de mim nem de você, porque nada poderíamos fazer. Mas a Bíblia diz, é dom de Deus, é presente de Deus. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu. Amém, queridos? E a Bíblia vai dizer, um versículo que a gente conhece muito, não é? Lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Então, há para a humanidade um banquete à mesa. Há para a humanidade salvação liberada. Há para a humanidade redenção liberada. Para quê? Para tirar a humanidade da condição, da primeira parte do versículo que nós lemos lá em Efésios. Tirar essa humanidade desse lugar de pecado, desse lugar de julgo, desse lugar de escravidão. E transportar a humanidade para Cristo Jesus e o amor de Deus.
Já estamos nesse lugar, amém, queridos? Já estamos nesse lugar. E nesse lugar, nós compreendemos que o amor de Deus nos resgatou. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para quê? Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então havia uma sentença que a humanidade iria perecer. Tinha lá no meu nome, não é? Lá no meu nome estava lá, sentença. Marcela, tararararará, vai perecer. Eu declaro que ela foi culpada. E a penalidade por essa culpa, por esse erro, a penalidade por essa rebelião, a penalidade por essa desobediência, a penalidade é perecimento. Já estava decretada a sentença. Mas graças a Deus a Bíblia diz que Jesus veio. E Ele morreu no meu lugar. E Ele pegou essa sentença. Ele pegou esse escrito de dívida que estava no meu nome. E a Bíblia diz que Ele cravou na cruz. E eu fui redimida. Fomos redimidos, meu amado. E por que isso aconteceu? É pela graça. Cantei. Pela graça, queridos. Essa graça que nós celebramos, o nascimento de Jesus. Porque Ele nasceu para liberar a graça salvadora a todos os homens. Está liberado para quem? Para todos os homens. Para quem quiser está liberado. É de graça beber da água da vida. Não é? A gente fala, isso aí foi de graça. Eu sempre brinco, não é? Algumas vezes que as pessoas falam, em alguns eventos é de graça. A gente faz uma conferência, aí tem um brinde, é de graça. Eu falo, gente, não existe nada de graça. Nada é de graça. Alguém pagou. Ganhei isso aqui de graça. Não, alguém pagou. É de graça para você, mas alguém pagou, alguém comprou, alguém investiu, alguém pagou. E a gente diz que a salvação veio de graça para mim, para você, mas alguém pagou. Ele pagou. Ele veio para morrer no nosso lugar, morrer a nossa morte. Mas que coisa boa, queridos. O resultado da morte de Jesus, porque Ele não ficou na morte. A Bíblia diz que a morte não pôde detê-lo. Os grilhões da morte não puderam segurar Jesus. Oh, aleluia! E o poder do Espírito se manifestou e arrancou Jesus dos grilhões da morte. Ele morreu, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não termina aí a história, Ele ressuscitou. E a Bíblia diz, a gente leu lá em Efésios, que uma das consequências da manifestação da graça na nossa vida é que nós ressuscitamos com Ele. Ressuscitamos em novidade de vida, ressuscitamos em uma nova história. Amado Deus, tem uma nova história para você. Ele pode começar de novo. Você está aqui e talvez você esteja pensando, meu Deus, mas eu fiz tanta coisa errada. Não tem problema, Ele pode começar de novo. Ele começou de novo na vida de Paulo, um assassino. Ele começou de novo na vida de Paulo, um perseguidor. Ele começou de novo na vida de Paulo, ele pode começar de novo na sua vida. Basta você querer. E assim como Paulo teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco, você pode ter um encontro com Jesus hoje, no Verbo da Vida de Campo Grande. E a graça manifestar na sua vida, salvadora, e te tirar de um lugar de deserto, de falta, de escassez, e te transportar assim para o reino do Filho do seu amor, aonde esse poder de ressurreição está disponível. E a Bíblia continua, e Ele nos fez assentar. Já estava bom demais, querido, morrer e ir para o céu. Você concorda comigo? Qual era o destino da humanidade antes de Jesus? Morrer e viver eternamente separado de Deus. Esse era o destino. Mas Jesus veio mudar o destino, o meu e o seu. Morrer hoje, morri e vou para o céu. Tá bom demais, meu Deus, vou passar a eternidade com Ele. Mas não é só isso.
a Bíblia também tem promessas para enquanto nós estivermos aqui. Usufruirmos da graça aqui. Graça para quê? Graça para você ser pai, ser mãe, ser tio. Graça para você ser marido, esposa. Graça para você ser pregador. Graça para ser pastor. Graça no seu trabalho. Graça para você fazer bolo. Por quê? Porque Deus não dá e toma não, amado. Deus é de palavra. Sabe que tem um versículo que diz: Deus não é homem para que minta. A gente fica só na segunda parte do versículo, né? Que Deus não mente. Tá tudo bem, é uma verdade, Deus não mente. Mas eu gosto mais da primeira parte do versículo. Deus não é homem. Deus é Deus. E o que Ele estabeleceu é verdade. O que já saiu de dentro dele, das entranhas dele, ele não volta atrás. Por quê? Porque ele não é homem. Homem pode dizer uma coisa aqui, aí pode vir uma pressão, aí ele dizer o que ele disse só por causa da pressão. Homem pode dizer uma coisa aqui e vir uma insatisfação, e ele dizer o que disse só por causa da insatisfação. E o homem pode mudar. Hoje ele pensa de um jeito, amanhã ele pensa de outro. Mas Deus é Deus. E o que Ele falou, Ele vai fazer. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele só precisa te encontrar no lugar do encontro marcado. Você só precisa estar lá. É aqui que Deus marcou, então é aqui que eu vou ficar. Vem o vento, mas eu não saio. Vem a tempestade, mas eu não saio. As circunstâncias se levantam, mas eu não saio. Golias está se levantando, mas eu não saio. Aqui é o encontro marcado, então é aqui que eu vou ficar. Amém! Oh glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos ou não temos motivos para celebrar a graça? Temos motivos para celebrar a graça, queridos. A Bíblia fala, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, que esse Cristo, diz que Deus o fez pecado por nós, para que nele nós tivéssemos o privilégio de sermos feitos justiça de Deus. Então estava tudo na nossa conta, estava tudo na conta da humanidade. Mas Jesus veio e aquilo que estava na conta da humanidade passou para a conta de Jesus. E Jesus pagou essa conta, porque a Bíblia diz, queridos, que Jesus não pecou, Ele veio ao mundo e Ele não pecou. Ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado, assim como eu e você somos tentados. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. O tripé do pecado. Jesus foi tentado. Lá no deserto ele foi tentado em concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Assim como Adão foi tentado e caiu, Jesus foi tentado e prevaleceu. E ele não pecou. Mas a Bíblia diz que, naquele momento, lá na cruz, todo o pecado da humanidade foi posto na conta dele. Veio sobre ele. Isaías vai dizer no capítulo 53, o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Então havia um castigo sobre a nossa vida, havia uma sentença sobre a nossa vida, mas toda a sentença, todo o castigo que estava lá com o meu nome, com o seu nome, a Bíblia diz que veio sobre ele. Então o castigo que hoje nos dá paz com Deus. Amado, Deus não está irado com você. Por quê? Porque Jesus aplacou a ira de Deus. E aquilo que estava sobre ele, hoje eu posso usufruir dessa paz, desse shalom. Estava na minha conta, mas ele carregou. Tinha o meu nome, mas ficou no nome dele. Oh glória! E por isso nós celebramos, porque o Redentor nasceu. Aquele que veio para redimir a humanidade nasceu. E ele estava lá em todo o tempo, não é? Os sinais apontavam para a vinda dele. E a Bíblia diz no Velho Testamento que ele era desejado. O desejado das nações. Havia um anseio, havia um anelo no coração da humanidade. No dia que o Messias viria, o libertador, o Pai viria o Pai iria manifestar em Jesus a salvação. Graças a Deus ele veio. E hoje eu e você podemos usufruir de tudo aquilo que ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Queridos, entenda uma coisa.
Nós estamos nesse mundo. É muito forte isso no meu coração, então pega isso. Nós estamos nesse mundo. Esse mundo jaz no maligno. É um mundo caído, como nós lemos, debaixo de uma influência de potestades e principados, debaixo de uma má influência. Então, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos suscetíveis. Pode acontecer coisas ruins na nossa vida e ao nosso redor, porque nós estamos nesse mundo. Porém, queridos, quando eu sei quem eu sou em Cristo, quando eu sei o que Cristo conquistou para mim, quando eu entendo que eu tenho uma herança e que eu posso reivindicar essa herança e que eu posso usufruir dessa herança, quando eu entendo tudo isso, queridos, ainda que eu esteja no mundo caído, ainda que tenha ventos contrários, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que eu posso, com a minha boca, mudar as circunstâncias, mudar a atmosfera, soprar o vento contrário para longe. Porque vida e morte estão no poder da língua. Quem vai usar? O que você vai colher? Como você vai usar? A palavra já foi liberada a todos os homens. A palavra de vitória que está em Cristo Jesus. Amado, por isso que eu digo, pastor Júlio lembrou, é um luxo ser crente. E eu não estou dizendo um luxo ser crente da Igreja Verbo da Vida, não é isso, não é? Você que está aqui, nossos visitantes, entenda, é um luxo crer em Jesus Cristo. Entender o sacrifício da cruz, entender a morte e a ressurreição, entender a redenção, entender o que significa aquele sangue derramado. Porque, queridos, na velha aliança o sangue era derramado para aplacar a ira de Deus, mas não era suficiente, por quê? Porque era sangue de animal. Precisava vir o justo, para que o seu sangue fosse derramado, e aí sim, acabar de uma vez por todas, com toda a história, e reconciliar o mundo com Deus. Amém? Você está feliz com essa notícia? Com essa boa notícia? Meu amado, que boa notícia, o Senhor tem boas notícias para a sua vida. Creia nisso essa noite. Creia que a palavra está sendo liberada sobre a sua vida essa noite. E ela é sim palavras de boas notícias. Ela é sim novidade de vida. Aquilo que você estava caminhando em uma rota. E o Senhor hoje está falando para você, muda essa rota. Inclina os teus ouvidos, ouve a minha palavra, filho meu. O salmista vai dizer, ouve as minhas palavras, filho meu, inclina os teus ouvidos para as minhas instruções, ata as minhas palavras no teu pescoço. Para quê, queridos? Para onde você for, a palavra está atada ao teu pescoço, você não se desviar dela. Ele disse para Josué, Josué tinha uma missão poderosa, levar o povo para a terra prometida. O povo estava cativo anos e anos, debaixo do jugo de Faraó, anos e anos, mendigando, trabalhando de sol a sol, sem ter direito a nada. E Moisés liberta o povo. E Josué tem a missão de introduzir o povo na terra prometida. E Deus dá uma instrução para Josué. Deus diz, Josué, tenha o cuidado de fazer tudo o que nessa lei está escrito. Gasta tempo meditando nisso. É importante meditar nessa palavra, entender o que a palavra fala. Quais são as promessas, quais são os benefícios, qual é a herança que você tem. Gasta tempo com essa palavra. Ele diz, medita nessa palavra, habitualmente, de dia e de noite. Tenha o cuidado de fazer tudo aquilo que nela está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho. Queridos, o Senhor quer manifestar prosperidade no seu caminho. Deus não é Deus de falta nem de escassez. Deus é Deus de abundância. Deus é Deus de multiplicação. Deus é Deus de fartura. Deus é Deus de necessidades supridas. Mas muitas vezes nós estamos como escamas nos olhos e não conseguimos ver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas eu creio em nome de Jesus que a palavra é viva e eficaz. Como uma espada penetrante, ela está alcançando o teu coração. E ela está abrindo os olhos do teu entendimento. Para que você entenda que você é filho amado. Para que você entenda que há uma graça disponível sobre a sua vida. Para você entenda que Jesus já veio. O menino já veio. E ele cresceu em estatura, em conhecimento e sabedoria da
graça. E ele se tornou um homem. E ele entrou no ministério. E ele cumpriu tudo aquilo que da parte de Deus estava escrito sobre ele. E o dia ele foi morto, porque a morte fazia parte. Mas a morte não pôde detê-lo e ele ressuscitou. E a Bíblia diz, queridos, que hoje ele está assentado no alto e sublime trono. E que outro dia, não muito distante, ele voltará. E ele virá buscar a sua igreja, a sua noiva adornada. E aquilo que nós fazemos hoje nesse lugar, prestamos culto a ele. Nos ajuntamos em uma assembleia dos santos para cultuar ao Deus vivo. Um dia, isso que nós fazemos aqui, nós faremos lá. Diante do trono da majestade. E aqueles olhos que João descreveu como chamas de fogo, nós iremos ver face a face. Pensa sobre isso, querido. Pensa sobre Jesus assentado no trono, ao lado de Deus. E você lá diante dele, naquele dia. O que você falará para ele? Quais serão as palavras de gratidão que sairão do teu coração para ele? Pensa naquele dia, quando toda a glória estará disponível para a nossa vida. Porque hoje nós vemos como espelho, mas um dia será tudo revelado. E nós estaremos lá, eu e você, diante do trono do Deus Criador, diante do trono daquele que fez e sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra, diante do trono daquele que fez o mar se abrir, a terra parar, o gigante cair, diante daquele que libertou o povo, diante daquele que ressuscitou Jesus. O que você vai dizer a esse Deus? Como vai estar o teu coração de gratidão a Jesus? E sabe, queridos, que quando nós pensamos nisso, quando nós fazemos esse exercício de pensar naquele dia, quando nós encontraremos Abraão, quando nós encontraremos Isaac, e a gente vai perguntar para Isaac: e aí, Isaac, me descreve aí aquele dia lá no morro. O cutelo estava lá na tua mão, a fogueira estava pronta. O que passou na tua cabeça, Isaac? A gente vai ver Moisés, a gente vai ver Noé, a gente vai ver Maria, e a gente vai perguntar: Maria, eu tive 3 filhos, benditos são os meus filhos, mas como é, Maria, carregar o Rei dos Reis na tua barriga? Como é amamentar, ter um menino nos braços, Maria? Porque Maria sabia, queridos. A Bíblia diz que ela guardava todas as informações no coração. Ela sabia, ela poderia não ter toda a revelação, mas ela sabia que aquele bebê que ela estava amamentando seria o libertador de um povo, seria o libertador da humanidade. Como é, Maria? Amamentar a Jesus, o Cristo libertador. Você deve ter as suas perguntas. Você deve ter os teus personagens preferidos. Mas eu quero que essa noite você se levante e pense. Isso que você está vivendo, ainda, queridos, eu não estou menosprezando o que você está vivendo, mas ainda que você esteja vivendo algo hoje muito ruim, eu te pergunto, isso não é dissipado quando nós pensamos no encontro? Talvez você esteja no momento desafiador da sua vida, mas eu sei
Porque se você elevar os teus pensamentos ao dia desse encontro, vai ser tão pequeno, por causa da grandeza de servir ao Senhor e de ter a garantia da eternidade ao lado dele. Queridos, vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena. O amor dele sempre vai valer a pena. Amém. Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.